Boa noite, pessoal. Essa é a nossa reunião Toastmasters do Clube de Belo Horizonte. Vou passar aqui um guia rápido para vocês da reunião. Vou pedir para deixar o microfone desligado enquanto não for seu momento de fala. Os aplausos, a gente, como está online, usamos a linguagem de sinais, que é assim. Vamos tentar usar aqui nas nossas falas a palavra do dia. A gramaticista vai falar para a gente daqui a pouco a palavra. E quem for discursar, tanto no momento do discurso preparado ou dos discursos de improviso, lembra de marcar o PIN na tela do cronometrista, do timer de hoje, que no caso serei eu. Aí tem um botãozinho aí que vocês clicam para vocês conseguirem ver o fundo da tela e sinalizar o seu tempo de discurso. E sorria que essa reunião pode estar sendo gravada. Acredito que esteja, sim, sendo gravada. E quero deixar um recado para os convidados, que não é obrigatório falar, mas vai ser muito legal se vocês falarem, porque muitas vezes a gente participa, acha bacana, não fala, e depois fica pensando, nossa, eu podia ter participado daquele momento. Então, fiquem à vontade, tá bom? Vou falar para vocês um pouquinho sobre a Toastmasters. Ela é uma organização educacional sem fins lucrativos e ensina habilidades para falar em público e de liderança, por meio de uma rede mundial de clubes. Ela está presente em 150 países, são mais de 13.800 clubes pelo mundo e mais de 272 mil membros. E a missão da Toastmasters é capacitar as pessoas para se tornarem comunicadores e líderes mais eficazes. E oferecer uma experiência de aprendizagem positiva através de uma rede de apoio, no qual nós, membros, todos nós somos capacitados a desenvolver habilidades de comunicação, de liderança, e com isso a gente ganha autoconfiança e crescimento pessoal. Isso ajuda também no trabalho, na vida pessoal e tudo. E aí a metodologia da Toastmasters é baseada em prática constante, com feedbacks construtivos e crescimento contínuo. E aí a gente tem 5 competências principais, que são falar em público, a comunicação interpessoal, liderança estratégica, gestão e confiança. E aí a gente tem a plataforma Pathways, quando a gente tem o clube já consolidado, nós optamos por 6 trilhas de desenvolvimento, e aí quem quiser saber mais sobre essas trilhas, pode acessar esse QR Code que está na tela. E aí a gente tem trilha para liderança, para melhorar a comunicação, são diversas trilhas. E aqui na reunião, nós vamos ter 3 momentos principais, que é o momento dos discursos preparados, hoje nós temos um orador, o momento dos discursos de improviso e o momento final de avaliações e relatórios. E vou me apresentar, eu sou a Toastmaster da noite, então a Toastmaster da noite é a pessoa que conduz a reunião aqui, faz tudo acontecer, a ligação entre os momentos aqui, e eu também sou presidente do clube atualmente. E a gramaticista da noite hoje vai ser a Nayá, ela está com a gente aí, nos apoiando no clube, e faz parte também do Clube de Brasília. A Nayá vai falar para a gente a palavra da noite, então vou passar a palavra para ela agora. É com você, Nayá. Boa noite a todos e todas. Aqui diretamente de Brasília, espero aqui dar uma palavra que ilumine um pouquinho a todos. Eu sei que Minas Gerais está passando por uma enchente nesse momento, então meus votos aí de força para todos. Então, a palavra lumiar é um verbo pouco usado no cotidiano, mas eu acho que usando aqui um significado forte e inspirador. O que significa lumiar? Iluminar, lançar luz, esclarecer, tornar visível, compreensível, no sentido físico. Então, eu acho que seria perfeito para você usar nos seus discursos aí que vocês vão apresentar hoje, quando você quer falar sobre transformação, comunicação e desenvolvimento, que eu acho que tem tudo a ver com Toastmasters aqui. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a esperança do Toastmasters veio iluminar aspectos da minha comunicação que eu nem sabia que existiam. Cada feedback que recebemos aqui tem o poder de iluminar o nosso potencial. Então, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês hoje a palavra lumiar
Se vocês puderem abrir o microfone agora, eu gostaria que vocês repetissem a palavra lumiar. Vamos lá? Lumiar. 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 Isso mesmo. Eu, como gramaticista, eu vou ficar aqui de olho no uso do português. Eu vou ser, a gente está aqui de olho no conteúdo dos discursos, mas também é muito importante como é que você traz o português, o seu vocabulário, a gramática, expressões. E essa foi a palavra de hoje. De volta para você, Polly. Obrigada, Nayá. Então, vamos lembrar de, sempre que tiver oportunidade, usar a palavra lumiar e vamos dar um joinha sempre que alguém falar essa palavra. E o tema da nossa reunião de hoje é Ano Novo, porque dizem que o ano só começa depois do Carnaval, né? Para mim já começou há um tempinho, mas depois tira férias, esse recesso, eu acho que a gente engata mesmo o ano. Então, a gramaticista da noite foi a Nayá, já apresentei, a cronometrista serei eu, então nos momentos de discursos aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui na tela, para mostrar o tempo. O verdinho é que já deu o tempo, o amarelo que tem um tempinho a mais para falar, e o vermelho que já atingiu o tempo. E aí, depois que atinge o tempo, ainda quem estiver falando, tem 30 segundos para concluir. Mas se passar também não tem problema, não. Só não fica apto à votação de melhores discursos da noite. Temos também o contador de As, hoje vai ser o Tarcísio, e eu vou passar a palavra para ele explicar como é a função dele. Passo a palavra, Tarcísio. Obrigado, Polly. Boa noite, membros. Boa noite, convidados. Sejam muito bem-vindos ao nosso clube VH. O contador de As, ele é a pessoa que fica atento às palavras de preenchimento de uso desnecessário. Estou lendo aqui, de forma que o discurso não transcorra de forma natural. A gente chama de palavras muletas, uso de né, então, é tipo um embromationzinho, que a pessoa fica assim, dá aquele branco na hora, e o discurso acaba não se transcorrendo de forma natural, né, de forma fica mais bonita. Então, o uso desnecessário de algumas palavras, a gente chama de muletas, essas que eu falei, né, então. Então, dessa forma é isso, devolvo a palavra para você, Polly. Obrigada, Tarcísio. Posso que ele já anotou alguns erros que eu falei aí. Vou me policiar aqui. E também o Tarcísio, ele vai ser o Topic Master da noite. É um momento muito legal dos discursos de improviso. Vou passar a palavra para ele de novo, só para ele explicar para a gente aí o que é esse momento. Obrigado, Polly. Vou até ler novamente aqui, que eu escrevi para ficar bem bacana. O Topic Master é o mestre de tópicos, ou tabletops, que é o tops de mesa, que são os discursos de improviso. As perguntas para o tabletops, no Toastmaster, devem ser abertas, instigantes e fáceis de relatar, focando em experiências profissionais ou cenários hipotéticos para estimular a improvisação. Mantenha as perguntas curtas, quem estiver fazendo, né, que é o top máximo do dia, mantenha perguntas curtas e certifique-se, sejam compreensíveis rapidamente para que o orador tenha tempo para pensar. Faça as perguntas 2 vezes para que o membro ou convidado entenda de forma clara. Eu até ia brincar aqui com o Renato, porque o Renato, ele, de vez em quando, ele é top máximo, mas cada pergunta dele quase que já é o discurso. Essa pergunta é muito grande. Então, então é isso. Então, a gente deve fazer, repetir a pergunta, para a pessoa entender direito, é isso. Agora, o tempo do discurso de improviso, ele é 1 minuto. A gente usa a questão do tempo para a pessoa não fazer com menos tempo, nem ultrapassar o tempo, porque a gente tem uma votação no final, e a pessoa que é melhor votada, ela ganha um certificado no nome dela. Muito interessante, até para tanto pessoal como profissional. Tem o certificado, Toastmaster, Brasil, Clube BH, muito, muito interessante. Então, a pessoa é votada se ela estiver dentro do tempo, não tiver menos nem a mais. No caso do discurso de improviso, até 1 minuto, acende a luz verde. Se falar com menos de 1 minuto, ela é desclassificada.
Então, com 1 minuto acende a luz verde. Então, ela sabe que já deu 1 minuto, a partir dali, já qualquer parágrafo já está classificada para votação no final. E agora, a partir de 1 minuto e 30, passa para amarelo. Está apta a votação ainda. A partir de 2 minutos é acesa a luz vermelha. Você vai ter de 2 minutos a 2 minutos e 30 segundos o tempo final. Se você passar até 2h30, você ainda pode ser votado no final, mas se passar 2h31, você já está fora também. Então é isso, o discurso de improviso, é esse discurso desafiador na reunião, que é um discurso muito interessante, e é onde que os membros participam e a gente convida aos nossos convidados também participarem, porque como é um discurso curto, é rápido, é fácil, como se você tivesse se pego na rua, um jornalista da TV lá te perguntar, fizer essa pergunta na hora. Então é bem rapidinho, né, gente? É pequeno o tempo de fala. E o discurso preparado, que a gente faz a reunião para outra, aí sim, aí já é maior, de 5 a 7 minutos. Então, o discurso preparado é esse discurso que eu acabei de falar o tempo aí. Muito obrigado, é bom falar para você, Polly. Muito obrigada, Tarcísio. Passamos o slide aqui. O Tiago é o nosso Zoom Master, como sempre, ele que nos salva aqui nas apresentações, ao receber também, abrir a sala aqui para a gente no Google Meet. E agora vamos ao momento dos discursos preparados. Nós teríamos 2 para hoje, mas infelizmente um dos oradores não pôde participar. Então, nós vamos ter o Tiago Gavilanes fazendo o seu discurso. Ele está na trilha de influência persuasiva. E está no projeto de nível 1, que é de avaliação e feedback 2. O objetivo é praticar a aplicação de feedback e atuar como avaliador de discurso durante uma reunião do clube. A avaliadora do Tiago vai ser a Nayá Lima, e o título do discurso do Tiago é Quaresma, quando o brasileiro percebe que não dá mais para adiar. O Tiago vai ter no seu discurso de 5 a 7 minutos. Então, vou passar a palavra para o Tiago. Título do discurso, Quaresma, quando o brasileiro percebe que não... Entendi o resto, mas passo a palavra, Tiago, é com você. Quem aqui costuma fazer quaresma, fazer algum sacrifício nessa época do ano? Quem tem esse hábito? Tarcísio não tem cara que faz, não. Nayá faz. Mas é engraçado, né? Meu último discurso, eu falei sobre o hiato, né, que tem entre o Réveillon e o Carnaval, que todo mundo acha que o ano só começa oficialmente depois do Carnaval. Então, agora começou. Aí eu fiquei pensando, tem um sentido religioso ali da quaresma, que é baseado no jejum de Jesus, que foi 40 dias, o deserto e tal. Então, tem essa parte de sacrifício, da pessoa abrir mão de uma coisa que ela gosta muito. Mas eu fiquei pensando, eu acho que é o primeiro compromisso sério que o brasileiro assume com ele mesmo. Porque entre o Réveillon e o Carnaval, todo mundo fica naquela expectativa, não, vou deixar para depois do Carnaval, o Carnaval tá aí. Acho que o único plano que a pessoa faz é o que ela vai fazer no Carnaval. Eu não sou muito fã de Carnaval, então eu fico só pensando o que eu vou fazer no feriado, porque o feriado é bom, o feriado eu gosto. E esse ano eu resolvi fazer quaresma. Não muito assim num sentido religioso, é mais como um desafio para mim mesmo. Só que eu tenho que confessar que eu já falhei miseravelmente. A minha quaresma já foi por água abaixo. Só que a gente estipula sempre data, né? Eu vou fazer na quaresma, eu vou fazer a partir de segunda-feira, eu vou fazer a partir do mês que vem. E quando a gente falha, a gente simplesmente deixa para lá. E eu resolvi que eu não vou fazer isso, não. Eu resolvi que o meu propósito, que tinha sido da quaresma, eu vou tentar voltar com ele. A partir de segunda. Aí eu falei que a gente sempre coloca a partir dele, a partir dele. Isso tem muito a ver com
todos os nossos, digamos assim, objetivos pessoais, né? A gente sempre vai protelando, a gente sempre vai deixando para depois, para depois. E quando a gente realmente começa uma coisa que a gente quer muito, e essa coisa, com o tempo, vai virando um hábito, acaba sendo muito prazeroso. Então, toda vez que eu tento fazer alguma coisa, tento sair da inércia, tento parar com essa procrastinação, é muito fácil procrastinar, eu sempre tento lembrar dessa recompensa que a gente pode ter lá na frente. Tem muitas teorias que falam para a gente adquirir um hábito, são 21 dias. Tem outras que colocam um prazo maior. Tem gente que fala que você tem que fazer um sacrifício, independente de teoria, independente de prazo. Eu já tive algumas experiências que realmente a gente se sente bem quando a gente consegue alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de academia, por exemplo. Mas eu já estou numa idade que eu não tenho opção. Eu tenho que fazer academia. Toda vez que eu vou fazer meus check-ups, a primeira coisa que o médico pergunta, está fazendo atividade física, está fazendo fortalecimento, que hoje em dia já se sabe muito dos benefícios que o fortalecimento traz para uma qualidade de vida na terceira idade. A gente nem fala velhice mais, né? Porque hoje em dia a gente tem pessoas de 70, 80 anos que estão dando show aí com pessoas de 45, que é a minha idade. E eu não gosto, realmente eu não gosto de academia. Mas toda vez que eu volto para a academia, que eu entro naquele ritmo, que eu entro naquele pique, que eu vejo o resultado, isso me dá prazer. Só que não sei por que a gente tem mania também de, às vezes, deixar de lado coisas que estão sendo boas, coisas que estão nos fazendo bem. Eu já parei a academia várias vezes. E um dos meus objetivos para este ano, que era para começar na quaresma, é voltar para a academia. Falhei miseravelmente, mas vai sair, se Deus quiser. O outro objetivo é a gente fechar os 20 membros fundadores até final de abril, que eu acho que é o nosso prazo. E aí as ideias começam a borbulhar. Hoje eu estava trocando ideia com o nosso diretor de área, o Léo. Semana passada eu estava trocando ideia com o nosso diretor de crescimento. E esse é um objetivo que eu tenho para mim. Eu acredito que a Nayá também está nessa jornada comigo. Eu acho que esse é um objetivo dela também, um objetivo nosso que a gente compartilha agora para o início de 2026, que é oficializar o nosso clube. Paralelo, eu vou me desafiar em vários aspectos. O primeiro deles vai ser voltar para a academia, se Deus quiser. E o segundo, que eu tenho até final de maio, não, minto, até meados de maio, mais ou menos, para fechar 3 níveis. Porque na conferência Toastmaster, a gente tem várias premiações para clube, para membros, e tem uma que é muito interessante, que são os membros que fecham no mínimo 3 níveis em um ano. O ano passado eu consegui, e meu desafio para esse ano é tentar buscar novamente. A Nayá tinha me desafiado a discursar em pé, só depois que eu levantei minha mesa que eu vi que vocês estão vendo a bagunça ali atrás. Mas foi falta de preparo mesmo, hoje foi uma correria danada. E o que eu queria deixar para todo mundo, para as pessoas que já estão conosco aqui no clube, Poli e Tarcísio, vamos junto, vamos arregaçar as mangas. A gente tem pouco mais de 2 meses aí para virar isso. E nossos visitantes de hoje, Rose, Leonardo, Simonsen, convido vocês a fazer parte dessa jornada conosco. Venham ser membros fundadores, podem ter certeza que vai ser uma jornada muito gratificante. Devolvo para você, Poli.
Muito bom, Tiago. Obrigada. Estou aqui, como eu sou cronometrista também, deixa eu anotar seu tempo aqui na tela. É isso aí, vamos pegar firme aí nesse objetivo, tanto do clube, quanto nossos objetivos aí de quaresma ou de ano novo. E agora vamos dar um feedback para o discurso do Tiago. A gente tem aí na tela o QR Code, e aí nós vamos ter 1 minuto e meio para dar esse feedback para ele. Então, vou contar aqui a partir de agora o tempo. Pode ter jeito de colocar o link? Tá mais, bom. mais fácil. Tiago deve colocar aqui para a gente. Eu também Gentileza. prefiro. Pronto, o link está no chat, então eu vou contar a partir de agora, 1 minuto e meio. Prontinho, já deu o tempo. Então, o Tiago até deixou no chat aí, tá, gente? Visitantes também podem deixar o feedback, ok? Então, o relatório aqui do discurso do Tiago, ele falou em 6 minutos e 57, quase no 7. Muito bom. Atendeu aí dentro do tempo. Agora, vamos ao momento dos discursos de improviso. Então, o Topic Master da noite é o Tarcísio. E passo a palavra para você, Tarcísio. Obrigado, Poli. Novamente, boa noite, membros, boa noite, convidados. Como eu expliquei no começo, né, o discurso de improviso, ele é feito de improviso. Interessante é isso, ele é um desafio. Para os preparados, a gente tem uma reunião para outra, né, 2 semanas, para preparar um discurso de 5 a 7. Esse de improviso, não. É agora, no momento, desafiador, a parte muito interessante da nossa reunião. Eu estou aqui com 21 perguntas. Normalmente, a gente começa solicitando que os membros iniciem com os discursos de improviso para os convidados verem como é que funciona. Então, algum dos membros já se dispõe a responder ao discurso de improviso? Eu tenho aqui, então, vamos valer 21 perguntas. Escolha o número de 1 a 21. Quem se habilita? Poliana. Então, Poliana, de 1 a 21, por gentileza. Escolho 1. Opa! Poliana, se dinheiro não fosse obstáculo, onde você viajaria? Repetindo. Poliana, se dinheiro não fosse obstáculo, onde você viajaria? A palavra é sua, Poli. Muito bom. Se dinheiro não fosse obstáculo, é até difícil escolher um local só, porque eu gosto muito de viajar e eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto de praia, cachoeira, gosto de museu, gosto de vegetação, então é até difícil escolher. Recentemente eu visitei Ilhabela, eu acho que talvez eu voltaria lá, porque eu queria ter ficado mais tempo. Eu fiquei lá, acho que 5 ou 6 dias, e eu achei uma cidade muito aconchegante, é uma ilha, né? A cidade é toda bonitinha, ela não tem um lugar feio, sabe? É bem decorado. Então, eu voltaria para lá, mas visitaria vários outros lugares, explorando principalmente o Brasil, porque eu nunca viajei para fora. Eu gosto de viajar, mas eu acho que o Brasil tem tantas belezas naturais que eu primeiro quero explorar bastante o nosso país para depois ir para fora. Até porque aqui tem tudo que eu gosto, tudo que eu preciso. Então é isso, é difícil escolher um lugar só, mas eu voltaria primeiramente para Ilhabela. Obrigada. Legal, Poli. Interessante, eu também gosto de viajar, não tem coisa melhor. Legal você dar a sugestão aí de Ilhabela, é bom que eu também não conheço. De repente pode ser a próxima viagem, Deus quiser, quem sabe. Agora eu vou passar para mais um membro, antes de passar para convidados, ou algum outro membro se dispõe agora a fazer o discurso de improviso. Pergunta número 1 já foi, então de 2 a 21. Mais um membro. Gentileza. Nayá. Nayá. Então, de 2 a 21. 21. 21. Pode ser? Beleza? Uma pegou o número 1, outra pegou uma pegou a primeira, outra pegou a última. 21. Como descobrir que não era bom em fingir ser alguém que não era?
repetindo. Como descobrir que não era bom em fingir ser alguém que não era? Aí a palavra é sua. Boa noite, obrigada pela pergunta, bem interessante, porque hoje vivemos, pelo menos nesse momento que a gente precisa fingir muitas vezes, né? De que o que não somos. Eu, pelo menos no meu trabalho, eu já estou lá há um bom tempo, 19 anos, mas teve alguns momentos que eu precisei fingir alguma coisa, né? Para a gente mostrar o tanto que a gente consegue. Então, tem alguns momentos que, se eu não me engano, é a síndrome, esqueci agora da palavra, mas é a síndrome, a gente acaba virando essa pessoa, né? Que a gente finge ser, mas acaba não sendo. Mas é muito difícil, porque você acaba tendo um problema mental mesmo em relação a isso. Então, hoje eu tento fugir exatamente dessa lumiar, trazer um pouquinho de luz para a minha profissão, em tentando me conhecer um pouquinho mais sobre o que eu faço, e em vez de ficar fingindo. Tem uma expressão bem interessante em inglês que fala assim, fake it until you make it, quer dizer, finge até você conseguir. E às vezes dá certo, e às vezes não. De volta para você, Tarcísio. Excelente, Nayara. Quem que não finge de vez em quando, né? Não tem jeito, né? A gente sempre diz que tem que dar uma fingidinha. Seja na rua, em casa, trabalho, não tem jeito, não tem saída. Gente, agora está aberto a todos. Os convidados já viram como funciona, então está aberto a todos agora. Quem quiser ser o próximo, gentileza, levantar o dedo. Algum convidado? Ah, opa, Simonsen. Legal. Já foi escolhido, então, a primeira e a última, a 1 e a 21. Escolha, então, entre a 2 e a 20, por gentileza, Simonsen. Eu vou de 15. 15. Nota seu nome aqui, Simonsen. 15. Por que você se juntou ao Toastmaster e o que espera aprender? Simonsen, você até já respondeu essa pergunta, né, no começo da reunião, pessoal, antes de começar a reunião. Interessante. Que coincidência. Então, eu vou repetir para você novamente. Simonsen, por que você está, né, se juntando ao Toastmaster e o que espera aprender? Simonsen, a palavra é sua, meu amigo. Uma boa noite a todos, eu sou o Simonsen. Como eu falei no início da reunião, um dos meus objetivos de me juntar ao Toastmaster é justamente proporcionar a mim uma nova trilha dentro do meu aprendizado de liderança e de comunicação, e principalmente iluminar o meu caminho para uma trilha executiva, para tentar poder me comunicar com o alto escalão executivo, gerencial e principalmente com os clientes. Eu acredito que hoje não adianta você ter muito conhecimento técnico, por um lado, se você também não tem uma boa comunicação. Eu acredito que esse é um caminho que as pessoas deveriam procurar antes mesmo de fazer um curso superior, um curso técnico ou algo do tipo. Então, eu acredito muito que a partir do momento que a pessoa procura esse caminho, ela tem uma grande tendência a se proporcionar uma carreira melhor, ela conseguir lumiar a sua carreira através não só da sua comunicação, como também galgar postos de trabalho dentro da sua empresa. Eu acredito também que a partir do momento que a pessoa começa a se comunicar melhor, inclusive não só com seus pares profissionais, mas inclusive com seus cônjuges e outros parentes mais próximos, eu acredito que a relação familiar, ela começa principalmente por uma boa comunicação. Obrigado. Simonsen, muito obrigado. O interessante do Toastmaster é isso, que o Toastmaster, ele é na prática. Eu mesmo já participei de 2 cursos de oratória, e vou te contar, a gente falou muito pouco. Um dos cursos, era no último dia, que a gente fazia um discurso de 10 minutos, era uma semana de curso. Teve um outro curso que eu participei, só o palestrante que falou lá, uma semana lá na frente, nós não falamos hora nenhuma aqui do Toastmaster. Interessante é isso, é na prática. E você já falou hoje, o primeiro dia, como convidado, você já falou. Isso é muito bom, essa prática, né, que a gente tem aqui
no Toastmaster. Agora eu passo a palavra para outra pessoa, para mais alguém que queira falar. Levante o dedo, por favor. Tanto a Rose quanto o Leonardo Tarcísio. Pode chamar um, depois o outro. Ô, Rose, você topa encarar esse desafio, Rose? Minha querida amiga? Vamos lá, vamos tentar. E tentar, você já é bom nisso. Não, só não. Rose, a 1, a 15 e a 21 já foram. Escolhe uma entre essas, então, que ainda não foram. 7. 7. Gente, cadê minha caneta? Rose. 7. Rose, que hobby permite que você relaxe após um longo dia? Repetindo. Rose, que hobby permite que você relaxe após um longo dia? Rose, a palavra é toda sua. Obrigada, boa noite. Para quem não tinha me visto no início, né? Eu sou psicóloga, estou dentro do meu consultório, acabei de atender e entrei aqui. Bom, e é um dia exaustivo. A minha profissão exige muito, né, da energia mental. Então, é muito cansativo. Pode parecer que não, às vezes eu escuto, né, brincadeiras de pessoas, mas você fica só sentado ouvindo? Sei. O ouvir não é só ouvir o que o outro está falando, eu estou escutando o que está atrás do que está sendo falado, né, que é muito diferente, né? E essa atenção é uma atenção que exige muito de mim. Eu comecei minha profissão, era presencial, lógico, né? Depois da pandemia, eu já tinha oportunidade de atender aqui online. Então, quando caiu a pandemia, eu já sabia lidar muito bem aqui com esse formato aqui que nós estamos usando hoje. Então, para mim, não foi problema, mas para os meus colegas foi muito difícil, né? Porque cansa, exige mais um olhar direito, principalmente para a gente que é terapeuta, tem que estar atento a uma série de coisas. Mas aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Por causa do cansaço que dá no final do dia. Eu tenho um prazer imenso, eu nem sinto, eu gosto tanto do que eu faço, eu não sinto que eu estou cansada e tal, tal. Eu sinto depois, no final do dia. E aí, o que eu vou buscar para mim poder relaxar? Né? O meu hobby, né? Meu hobby, por incrível que pareça, né? Para iluminar meu dia, para descansar, eu cozinho. Eu gosto de cozinhar. É a hora que eu vou fazer algum lanche para mim, né? Eu tenho um prazer muito grande de fazer algo para mim. Às vezes as pessoas falam, mas você gosta de cozinhar? Eu gosto. Só para você? Se for para mim, eu faço do mesmo jeito que eu estivesse fazendo com muitas pessoas. Eu adoro cozinhar. Então, aí eu vou preparar o meu lanche, para depois eu descansar. Aí, nisso eu já vou descansando, né? Aí eu vou escutar uma música, mas o meu hobby realmente no final do dia é fazer um preparo para mim. Eu falo que eu faço um dengo para mim, que é cozinhar. Que aí eu vou comer o que eu quero. Eu que vou fazer, então eu vou fazer o melhor possível. Nada complicado, não, mas uma coisa que me deixa feliz, né? Esse é o meu hobby no final do dia, por incrível que pareça, mas é, né? Então, Lumiano, vocês todos, que eu adorei o tema de todos, as falas de todos, se eu fosse analisar e falar de cada um do que eu senti, eu não ia parar de falar, não. Eu gosto de falar muito também. Eu escuto muito o dia inteiro, depois eu adoro falar. Então, é muito gostoso, é prazeroso falar, né? E obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Eu estou amando estar aqui com vocês, tá bom? É isso. Ô, Rose, legal demais. Muito bom sua fala. Convidados hoje estão de parabéns, viu? Estou gostando de ver. Obrigada. Agora, então, Léo, pode ser você, meu caro? Na verdade, eu só ia agradecer mesmo por terem me aceitado aqui no clube, né? Primeira vez. Então, na verdade, eu ia ficar só como ouvinte mesmo. Não sei, mas eu acho que só eu mesmo na primeira vez, né? Eu acho que os outros são mais antigos, né? Não é A só você, Rose, não. a Rose São também, 3. né? 3. Tem o Simon assim também. Ah, tá. Mas, vamos lá. Eu aceito Ué. o desafio. Os, Vamos lá, os vamos três, tentar. os três você não poderia ficar de fora, não, ué? Mas é parte, ué. A reunião aqui é na prática. Ô, Léo, então escolhe o número aí. De 1 a 20, e for repetido o que eu falo. De 2 a 20, 10, 10. 10. Tá.
Yes. Léo. Yes. Léo, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Repetindo. Léo, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Léo, a palavra é toda sua. É, essa é complicada. Não sou muito bom no improviso, mas vamos lá. Boa noite a todos, primeiramente, né? Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria, por exemplo, colocar uma matéria de comunicação na escola. Eu acho que é essencial, eu acho que todo mundo deveria ter, né? Até mesmo para se acostumando durante a vida e não passar tanto aperto quando tivesse de maior idade, né? Assim como eu. Então, eu acho que eu faria isso. Acho que eu incluiria, né, essa matéria na escola e, assim como o ensino médio obrigatório, o ensino fundamental, eu acho que eu faria isso aí para todo mundo. Eu acho que seria essencial. Ô, Léo, desculpa aí, eu estava olhando aqui. Qual que é a matéria que você falou que você incluiria? A matéria de comunicação, né? Ah, tá, legal. É o nosso tema aqui da reunião o tempo todo, comunicação. Sim. Isso mesmo, interessante, né? Já começar na escola, no fundamental, né? Segundo grau, isso é interessante, é português, é matemática, é física, é química. Então, essa questão aí também é muito interessante, valeu, muito bom. Eu acho que a gente Ô, ir se familiarizando ao longo da vida, eu acho que seria melhor do que, de repente, se deparar aos 20, 30 anos, se deparar com essa situação, né? Eu acho que seria melhor, e eu faria isso, se eu pudesse mudar o mundo, eu incluiria essa matéria. E o que acontece? Na escola, tem hora que muitas das vezes a gente apresentar um trabalho, é aquela tremedeira, aquele medo de ir lá na frente, né? Então já começa desde na escola, é isso mesmo. Então você já foi treinado desde cedo para a gente perder esse medo de falar em público. É isso aí, interessante, viu? Interessante o que você discussou. Ô, Tiago, vamos fechar isso então. Só falta eu e você, né? Você faz agora, depois vocês podem a pergunta para mim, pode ser? Bora lá, número 5. Número 5? Tá. Tiago, número 5. Tiago, qual foi o momento mais engraçado ou interessante da sua infância? Tiago, repetindo, qual foi o momento mais engraçado ou interessante da sua infância? Tiago, a palavra é toda sua, meu amigo. Tarcísio, cara, eu não lembro nem que eu almocei. Você quer que eu lembre alguma coisa da minha infância, velho? Ai, 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 agora você me apertou. Mas assim, eu tenho, por incrível que pareça, né? Às vezes a gente perde a memória de curto prazo, mas a de longo prazo permanece, né? Então eu tenho vários flashes assim da minha infância, várias lembranças legais. Agora escolher a mais engraçada, rapaz. Assim, eu sempre gostei muito de andar de bicicleta, né? Eu vivia no interior e naquela época a gente era mais bicho solto, era mais criado na rua, né? Não tinha tanto medo, tanta preocupação igual os pais têm hoje em dia. E por ser cidade pequena, a gente acabava indo para os arredores da cidade, né? Pedalar, fazer trilha na beira da linha, cortar passo de fazenda e tudo mais. E numa dessas, estávamos andando tranquilamente, passando por um pasto, hora que nós demos por conta que, não sei por que, alguém olhou para trás, tinha uma vaca vindo na nossa direção, mas a toda velocidade. Eu nunca vi tanta gente atravessando uma cerca de arame farpado rápido e sem se machucar. Só sei que no fim todo mundo conseguiu pular, mas a vaca estava muito brava, porque ela tinha dado à luz há pouco tempo, o bezerro ainda estava com ela, então não sei se ela sentiu ameaçada. Cara, até hoje eu não sei como é que eu passei por aquela cerca, não machuquei, graças a Deus, e
pessoal também não machucou, não. Só uma bicicleta que ficou para trás, a gente teve que tocar a vaca depois para buscar a bicicleta, mas no fim todo mundo sobreviveu. Devolvo a palavra para você, Tarcísio. Obrigado, Thiago. A gente achou que não ia lembrar alguma coisa da infância, mas a gente vai te contar, a gente tem muita recordação. Eu mesmo vou te contar, eu recordo que eu apanhei muito. Nós somos 5 irmãos. Eu, mais um que é mais do que um ano, que nós somos mais velhos, nós apanhamos bastante. Agora os outros 3, não. Meu irmão terceiro já não apanhou, as outras 2 são irmãs, uma delas apanharam, mas o meu irmão, nós somos mais velhos, nós apanhamos bastante do meu pai, de tanto que a gente aprontava. Ô, Tiago, então, agora você vai escolher um número para mim, para a gente fechar, então. Aí todos falaram, gente, eu gostei de ver, hoje todo mundo falou na reunião. Aí você escolhe para mim, então, Tiago, um número? Número 14. Número 14. Se alguém puder anotar para mim aí os Alcalper, porque, né, vou fazer. Tarcísio, se você pudesse redesenhar sua vida profissional, como seria? Tarcísio, se você pudesse redesenhar sua vida profissional, como seria? Olha, você que está marcando, né? Deixa eu te marcar você aqui. Beleza. Ó, gente, eu comecei lá em casa, meu pai, igual eu falei, nós somos 5 irmãos. Meu pai trabalhando, ganhando pouco. Meu pai era guarda civil em 59. Depois, a guarda civil foi transformada em polícia civil. Meu pai virou policial civil. Minha mãe, doméstica. Meu pai e minha mãe só com o 3º ano de grupo. Então, meu pai, coitado, com baixo salário, sustentar a esposa, mais 5 filhos. Eu vou te contar, a gente teve que fazer de tudo na questão profissional. Eu brinco que eu mais esse irmão, que a gente apanhava mais, que era o mais velho, nós começamos a trabalhar desde criança. Meu irmão começou a trabalhar com 14 anos, eu com 13, eu comecei a trabalhar com 14. E a minha sorte também foi essa. Nós dois começamos a trabalhar em balcão de farmácia. E fui registrado com carteira. Isso foi muito bom, porque eu me barrei nesse tempo. Para mim foi muito interessante. Depois disso, com o passar do tempo, eu trabalhei também, fui motorista de táxi, trabalhei muitos anos no estado, e trabalhava, eu sou formado em técnico químico, trabalhei muitos anos no laboratório, no final eu já estava começando a ficar estressado com o laboratório, que era amostra demais, eu não gosto de contaminação, eu 20 anos trabalhando no laboratório, eu comecei a entrar em desespero, ainda bem que a Rose está aí, que a psicóloga, eu comecei a ficar estressado, e isso me deu força para estudar, para mudar de profissão e para melhorar meu salário, que eu só chegava sempre no vermelho, no salário do Estado. Tentei vários concursos, fiquei 4 anos lutando, mas depois de 4 anos eu comecei a acertar atrás. E uma hora deu certo. Graças a Deus eu passei num concurso a nível federal, hoje eu sou um funcionário público federal. Agradeço a Deus. Deus me iluminou. É isso aí. Olhe, devolvo a palavra para você, minha amiga. Muito obrigado, Thiago. Gostei da pergunta. A palavra está com você, tá, Poli? Tá bom. Só anotando aqui o seu tempo. Muito bom. Gostei, hein, gente? Faz todo mundo usando a palavra do dia, Lumiar. Muito bom. Agora eu vou dar um relatório aqui do tempo de cada um para saber se estão habilitados a serem votados como o melhor discurso da noite. A Nayá, com o discurso sobre como descobrir que não era bom em fingir ser alguém que não era, ela falou em 1 minuto e 18 segundos. O Simonsen, falando sobre por que ele se juntou ao Toastmasters e o que ele espera, falou em 1 minuto e 22 segundos. A Rose, que falou sobre o hobby dela, que permite relaxar ao fim do dia, falou em 2 minutos e 47 segundos. Passou um pouquinho, mas gostamos muito de ouvir também sua história. O Leonardo, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Falou sobre a comunicação. Ele falou em 54 segundos. O Tiago
quando falou sobre o momento mais engraçado, lá, a questão da vaca, falou em 1 minuto e 59 segundos. E o Tarcísio, falando sobre a vida profissional, todas as funções que ele já teve e onde ele chegou, né? Falou em 2 minutos e 20 segundos. Então, quem não está apto aqui à votação é quem passa de 2:30, é isso, gente? Só me relembra aqui. E fica abaixo de 1 minuto. Ah, sim, só quem fica abaixo de 1 minuto. E passa de 2:30, são os dois. Abaixo de 1 minuto e acima de 2:30. Tá bom. Então, a Rose passou um pouquinho, ela não está apta, e nem o Leonardo, porque ele falou um pouquinho menos, mas todos os outros estão aptos à votação. Então, pode passar o slide, Thiago, por favor. Agora, vamos ao momento das avaliações e relatórios. Vamos aqui ao momento dos feedbacks dos avaliadores. A Nayá Lima vai fazer a avaliação do Tiago, né, com o discurso dele sobre a quaresma, quando o brasileiro percebe que não dá mais para adiar. E ela vai ter de 2 minutos, de 2 a 3 minutos para falar. 2 verde, 2,5 amarelo e 3 minutos vermelho. Então, passo a palavra, Nayá. Obrigada, Polly. Boa noite mais uma vez. Tiago, então estamos aqui, esse vai ser o segunda avaliação, ele já foi feita antes, né? Eu dei o feedback, e aí ele aplicou o que foi avaliado, o que foi colocado. Uma das coisas que a gente conversou, né, Tiago, é que você conversasse de pé, você fez isso, e a outra também seria, além de você conversar de pé, seria... qual foi mesmo? Tá. Gesticulação. Eu não consegui ver sua gesticulação, porque eu acho que a câmera tem hora do jeito que você ficou. Mas acredito que você estava ali gesticulando bastante ali, o suficiente para poder fazer a ênfase no que era necessário. Então, eu acho que o seu objetivo aqui, você conseguiu com várias estrelinhas, tá bom? Você explicou logo no começo o que é a quaresma. Às vezes a gente precisa dar uma introdução ali para contextualizar. Eu acho que é importante, nem todo mundo sabe o que é uma quaresma, mas eu gostei de cara logo o seu título. Eu achei que é um título que chama atenção, e eu acho que a gente sempre coloca isso, a gente tem que chamar atenção antes mesmo da pessoa começar a falar. E você sempre traz muito bem o seu storytelling, você sempre traz para você sempre traz histórias de você. Então, assim, e principalmente você trouxe, você resolveu compartilhar uma coisa que você resolveu para sua vida, então agora você vai ter que fazer. Então, você está aí publicamente, né, realmente com a sua meta, mesmo que você não tenha conseguido, continue firme e forte, você tem tempo ainda, não desista, tá? Então, assim, você está numa trilha que chama influência persuasiva, e eu acho que você tem todos os fatores para dar certo em relação a isso. Você é muito persuasivo, e principalmente com um objetivo forte aqui, que é da gente trazer 20 membros fundadores para realmente esse clube florescer. Então, eu acho que você tem feito isso com muita maestria. Mas eu vou ter que trazer aqui você um pouquinho em relação ao que eu acho que você pode aumentar ali um pouquinho, trazer um pouquinho mais de credibilidade. Não que você tenha credibilidade, gente, mas nem todo mundo conhece o Tiago. Eu conheço você, a Poliana conhece, mas e a Rose? E o Leonardo, né? Então, assim, você falou em teorias, mas você falou em teorias, você não trouxe quem que disse, quem que pesquisou, você falou dos 21 dias. Será que eu acredito no Tiago? Será que ele está falando a verdade? Então, eu acho que trazendo dados, você fortalece e traz mais credibilidade para a sua persuasão. Então, essa que fica a minha dica. Para os próximos, storytelling é forte, mas traga dados em relação a isso. E aí você vai trazer mais credibilidade, mais autoridade para o seu discurso, e aí a gente vai acreditar e vai fazer tudo o que você mandar. Tá bom? De volta para você, Polly. Muito obrigada, Nayá. A Nayá, então, o discurso dela foi em 3 minutos e 13 segundos, ficou dentro do tempo. Muito bom.
Então, gente, vamos votar aí. Qual o melhor discurso de improviso? O Tiago vai colocar no chat aqui para a gente o link, e aí nós vamos ter 1 minuto para fazer essa votação aqui dos melhores oradores do discurso de improviso. Eu colocou aqui, então vou contar a partir de agora 1 minuto. Agora, vamos ao relatório da gramaticista Nayá. Ela vai ter até 4 minutos para dar o seu relatório geral da noite em relação à gramática. É com você, Nayá. Obrigada. Bem, agradecer a todos que falaram a palavra do dia. Eu ouvi, assim, teve alguns momentos que eu tive um corte aqui no meu vídeo, com problema de internet mesmo. Então, me desculpe se eu não escutei. Mas eu escutei, com certeza, a Rose falando, ela até falou lumiando também, parabéns. Eu não ouvi o Leonardo, tá, Leonardo? O Simon, eu ouvi ele falando 2 vezes. Agora, se você falou, Poli, Tarcísio e o Thiago falou, eu não escutei. Então, me desculpa, mas espero que a palavra tenha sido assim. Às vezes é difícil você colocar, mas esse que é a estratégia de você tentar usar a palavra do dia para poder lumiar a sua vida, o seu discurso e melhorar cada vez mais aí, dando um repertório em relação ao seu discurso, que é sempre importante. E aí fica a dica de como é que eu posso também aumentar o meu repertório. Tentando ler um livro que seja, mesmo que seja de comunicação, ou um livro, um romance, ele é sempre bom porque ele vai trazer um repertório para você, novas palavras, novas maneiras de você trazer um pensamento também. Aí fica a dica, a gente tem um clube do livro, a partir do momento que você fica sócio, a gente tem um clube, fica nossa, né, Thiago, o nosso convite, que você venha conosco, realmente procurar lumiar um pouquinho mais aí o repertório de vocês. Em relação à gramática, eu só tenho realmente nada entrou aqui no meu ouvido que tenha soado ruim, né, em relação a isso. Ler também é uma maneira também de você acabar exercitando a gramática de certa maneira. A gente sabe que a inteligência artificial está vindo aí para não ajudar muito, mas leitura e sempre procurar esse desenvolvimento vai ser sempre melhor para todos. Então, a única coisa que às vezes pega mesmo, e eu já vi o Tarcísio tá chamando a atenção sobre isso, é o agente. Da gente usar o agente, tentar trocar por outra palavra como nós, só para dar aquele nível maiorzinho em relação ao seu vocabulário. Mas, claro, depende muito do público, do alvo que você está falando, do público-alvo que você está falando. Também coisas muito difíceis não vai ser fácil, você não vai atingir realmente aquele público que você quer falar. Então, o que é interessante é que você esteja dentro da gramática e possível, tá? Mas parabéns para todos, muito obrigado pela participação hoje, principalmente da Rose, tá? Rose, você usou lumiar de forma magistral. De volta para você, Poliana. Só uma palavra à parte aqui. Nayá, você falou um assunto interessante do Clube do Livro. A gente aqui no Clube BH, o antigo, a gente tinha também o Clube do Livro. Vocês que fundaram, na verdade. Sim. Antiga pessoa daqui, junto com a Aleteia, então vocês deixaram um legado. Sim. Mesmo acabando o clube, vocês fundaram um clube que a gente continuou. Sim, e somos apaixonados. E a Ana Clara, as fundadoras. Isso, Ana Clara. Isso. Sou muito amigo da Ana Clara até hoje. Eu não pude participar muito do Clube do Livro, eu comecei, mas devido à correria de trabalho e tudo, então estava dando para ver livro assim, de uma reunião para outra, mas foi interessante a citação sua do Clube do Livro. Muito obrigado. Poliana, a palavra é sua, minha amiga. Muito obrigada, gente. Estão todos aí para lumiar nossa reunião, muito bom. Então, agora, vamos para o relatório de contagem de As. O Tarcísio vai ter até 3 minutos para dar o nosso relatório aqui. Passo a palavra, Tarcísio. Obrigado, Poli. Vou ser rapidinho aqui. No discurso, né, foi só o do Thiago. Vou pontuar rapidinho. Thiago, 2 NES,
3 S e depois falou essa, só. É algo muito bom, tá, né? Cada vez melhor. Aproveitando que já estou aqui no chat, eu vou fazer da avaliadora. Nayá. Nayá está gastando um pouquinho dos S. A Nayá gastou 11 S. Um né? E seria, falou 2 vezes, seria, e depois falou muito, repetiu. Tá? Foi só isso, Nayá. Então, eu só fiz a questão do até a hora que isso é natural, não tem jeito. A gente acaba repetindo, né, Poliana, eu também, todo mundo. Tem jeito, acaba saindo mesmo. Agora, os discursos de improviso. A Poli, 1 2 em tal. Nayá, 4 1 né. Simonsen está de parabéns. O Simon não está aqui mais, né? Mas como o Simon é professor da PUC, ele já está bom já na questão da oratória, né? Ele não peguei nada do Simon, ele como professor já discursa muito bem. Rose, minha amiga, 2 então, e 3 nés. Léo, 2 Tiago, no discurso de improviso, então, 1 e depois repetiu de. Foi isso. Então, acho que são os parabéns. Isso quase que de forma natural acaba acontecendo mesmo. Olha, te devolvo a palavra, minha amiga. Muito bom, Tarcísio. Obrigada. Vamos trabalhar e fazer muito mais reuniões para a gente melhorar cada vez mais, né, gente? Então, agora, pode passar o slide, por favor, Tiago. Vamos ao momento dos vencedores da noite. Então, vamos lá. Vencedor do discurso de improviso, que rufem os tambores. Vamos ver quem foi. Simonsen, olha, eu votei nele, inclusive, gostei muito. Parabéns, Simonsen, ele não está mais aqui, eu acho, né? Eu acho que mas saiu. Depois ele vai receber lá esse certificado por e-mail. Então, chegamos aqui ao final, vou dar mais alguns avisos aqui para vocês. Dar um recadinho aqui para os convidados. Quem quiser se tornar membro... Sim. Teve o discurso de improviso também, que foi votado. Você comentou aí? Os discursos de improviso também foram votados. Não, foi discurso de improviso. Isso que o Simonsen ganhou. Estou voando aqui, desculpa. Então, gente, quem quiser se tornar membro, vai poder se tornar um membro fundador do Clube de Belo Horizonte. Então, quem quiser fazer parte desse clube, você pode entrar em contato com o Lucas, ele não está presente hoje, mas ele é nosso vice-presidente de afiliação de novos membros, ou pode me chamar também a qualquer momento, estou à disposição para explicar direitinho sobre valores, sobre mais dúvidas que vocês tiverem, e próximos passos também para se tornar membro. E queria convidar também vocês a seguir as nossas redes sociais, né? A gente tem LinkedIn, Instagram, tem aí na tela agora, o QR Code, né? Quem quiser fazer parte como membro. Quero avisar também que as reuniões, elas são gratuitas. Então, os convidados que participaram hoje fiquem à vontade para voltar na próxima. E a próxima vai ser dia 5 de março. As nossas reuniões, elas são quinzenais, mas esse mês nós vamos ter uma semana atrás da outra. Que ótimo, né? Vamos voltar ao ritmo aí de ano novo. Então, a próxima é dia 5 de março, nesse mesmo horário, com check-in a partir das 7h15. E agora sim, aí na tela, o link para seguir nossas redes sociais, LinkedIn. A gente tem as reuniões gravadas lá no canal do YouTube, é muito legal, tanto para os convidados que quiserem entender melhor, e também para a gente se rever, né? Se avaliar, tem lá o canal do YouTube e o Instagram. Isso ajuda muito vocês seguirem, compartilharem, curtirem, para dar mais visibilidade para o nosso clube, já que a gente está aí no caminho, né, para oficializar esse clube após os 20 membros. Ô, Poli, À vontade. antes do sorriso, igual você falou, as reuniões são gratuitas, convidados, estejam à vontade de participar,
Agora, quando se torna membro, ela falou de valor. Esse valor, gente, é um valor irrisório, semestral. Então, acaba sendo gratuita também, sabe? Quando se torna membro, a gente paga um valor semestral, mas é um valor irrisório. É só manutenção mesmo do clube, viu? Então, é só para esclarecer. Obrigado. Eu vou a palavra. Obrigada, Tarcísio. É isso mesmo, eu concordo. Antes de entrar no Toastmasters, eu pesquisei bastante sobre formas de melhorar a oratória. Pesquisei alguns cursos aí, são valores bem mais altos, em que você faz o curso durante uma semana, depois acaba, você não pratica, tem que lembrar ainda do que você aprendeu ali no curso. Aqui não, vocês podem ver que a gente aprende na prática mesmo. Temos aqui cada um cumprindo sua função, a gente faz esse rodízio de funções a cada reunião, e é isso, essa prática que nos permite evoluir, aprender, melhorar, não só a oratória, mas também liderança. Então, é uma metodologia que eu particularmente gosto muito para a gente desenvolver a oratória e comunicação. Então, agora vamos ao momento aqui de tirar uma foto, né? Registrar esse momento. Vou pedir para alguém fazer um print aí, será que dá? Estou tentando abrir aqui, mas o meu computador não vai ajudar, não. Muita coisa aberta ao mesmo tempo. Vou Quer fazer que eu aqui. faça? Só o print mesmo? Pode fazer. Eu fiz aqui algumas vezes, não sei se ficou bom. Tá. Então, vamos nos preparar para fazer todo mundo sorrindo, sem piscar. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Tirei aqui algumas vezes. Tirei também. Perfeito. Coloco lá no grupo. Tá bom. Então, gente, estamos chegando aqui ao final. Eu queria chamar aqui os convidados para falar sobre o que vocês esperam com o clube, onde vocês moram, profissão, apesar que a Rose já falou sobre a profissão dela, né, psicóloga, mas queria trazer esse momento aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade. Pô, é interessantíssimo essa apresentação dos convidados no final. No nosso clube BH, quando era presencial, tudo, a gente fazia essa apresentação dos convidados, eles se apresentarem no final, eles se sentem, como é que fala? Posso falar? Isso é a palavra, gente, eu posso usar a palavra, eles se sentem valorizados. Isso. No final, se apresentarem, por gentileza, a gente quer ouvir vocês. Obrigado. Eu queria dar um retorno aqui. Essa prática, eu gostei demais. Eu gosto de tudo prático, eu também sou assim. Eu gosto da teoria junto com a prática. É assim que eu aprendi e é assim que eu gosto de fazer tudo na minha vida. Então, achei sensacional, foi muito além do que eu imaginava, assim, do que eu estava imaginando que seria. Eu gostei demais, estou muito feliz de ter participado aqui hoje, né? Falar, eu vou falar sempre muito, porque eu gosto de falar, né? Fico calado o dia inteiro. Então, 2 minutos e tanto, quase 3, se deixar, eu falo muito, né? E eu gostei do tempo, porque me deu vontade mesmo de falar de tudo que vocês falaram, deu vontade de entrar e dar palpite, mas não tem esse tempo. Então, mas só para falar, porque eu gostei muito da fala de todo mundo também, dos conteúdos. Adorei. E é bom gostar dos conteúdos, porque o conteúdo faz a gente querer falar também. Isso também impulsiona as pessoas para falar. Eu acho isso interessante, né? Muito bom, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Ô, Rose, aqui, você falou que gosta de falar, isso é porque não conhece o Ari. O Ari é marido dele. Nossa, quando eu estou então, nós tivemos junto no carnaval, nós éramos 3 casais, né? A Rose com o marido, a Ari, eu com minha esposa, a Magda, meu marido. A Rose, minha esposa, e a Magda são amicíssimas, elas saem juntas, é muito bacana, gente. Amizade mesmo. Então, o Ari, se vocês conhecerem ele fala mais do que a Rose, viu? Mais que o papagaio. Isso aí, Rose. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Rose. Volte na próxima, tá? Volte sempre. Eu mudei minha agenda essas 2 quintas para estar aqui, hein? Oba! Eu vou ver se eu consigo mudar para a próxima, porque eu gostei muito. Legal, Rose. Muito bom. Léo, levantou a mão. Se quiser se apresentar, falar como você chegou até nós, sua profissão, o bairro onde você mora, fique à vontade. Se quiser tirar alguma dúvida Então, também. pessoal,
Então, pessoal, me chamo Leonardo, sou mecânico de aeronaves. Conheci vocês pelas redes sociais, na verdade, né? Gostei demais, parece que a galera aí parece ter bastante conhecimento, né? Na comunicação, é o que eu estava procurando. E eu também fiquei meio perdido, viu, Rosa? Foi só você, não. Eu acho válido, sim, deixar uma legenda, algo desse tipo, pelo menos no início da reunião, né? Explicar realmente onde que vota. Eu só consegui votar pelo link, na verdade. Se não fosse o link, eu não teria conseguido, não. Mas, do mais, muito bom mesmo, gostei aí, do pessoal, né? Tiago aí também, Tiago parece ter muito conhecimento, Tarciso, um dos antigos aí também, Poliana, parabéns para todos, Nayá, Rose, parabéns para todos, até esses que foram pela primeira vez também, né? Assim como eu. Enfim, acredito que eu vou aprender muito com vocês aí, pretendo estar aqui novamente dia 5 de março. E é isso, galera. Obrigado por tudo aí. E 5 de março estamos aí novamente. Ô, Léo, que legal, cara. Eu sou amante da aviação. A minha esposa, É com a mesmo? Magda, que é amiga da Rosa, elas são da reserva da Força Aérea. Eu já dei até naquele 130H, o Hércules. Que Sei. legal. Eu sou amante da aviação, bacana, viu? Tinha um outro que participava, que era mecânico da Gol, que participava com a gente também. É mesmo? Eu sou mecânico da Gol, na verdade. Ah, tá, esqueci o nome dele, tanto tempo. Legal, bacana. Muito bom, muito bom. Ah, só finalizando, com certeza você conhece o Lito, né? Aviões e Música. Conheço demais, sigo Quem não ele em redes conhece? sociais. Todo mundo aqui conhece, gente, o Lito, Aviões e Música. Para quem é amante da aviação, ele passa aviação para pessoas leigas, né? Que a gente fala de aviação, de uma forma bem clara e bem didática. E questão de medo também, de andar de avião. Gente, avião é 1000 vezes mais seguro do que um carro. Tá? E o Léo, para me deixar, eu mentir. Verdade. E isso é verdade. Somente a aviação de carreira, né? E são esses aviões, a gente vê de vez em quando esses aviões pequenos cair, helicóptero, mas o avião de carreira, nossa, a manutenção dele é rigorosíssima, né? Como é que fala, Léo? Ela é, Ela é preventiva, né? É uma sim, manutenção preventiva e redundante. Ela é redundante também. É, redundante. Além do mecânico, vai outro lá, inspeciona, passa por 3, 4 pessoas antes de decolar, porque lá em cima também não tem acostamento, né? é, Mas depois do elevador é o transporte mais seguro que existe no mundo, né, gente? Infelizmente, acontece um caso ou outro, as pessoas ficam com trauma, inclusive o Lito ajuda muito nisso aí, é isso que você quis dizer, né, Tarcísio? O Lito ajuda muito, né, quem tem trauma em voar, né? é. E quem não conhece ele, eu indico, realmente é só procurar aí nas redes sociais. Ele explica muita coisa, bastante coisa lá sobre aviação. Várias curiosidades, né, que ele tira lá do pessoal. Ele, Mas aviação é muito seguro, tem que ter medo, não. o Lito era mecânico da Gol também de motores. Eu acho que ele já Era mecânico. ele aposentou, né, Léo? Agora ele tem uma escola, né, de aviação, Aí tem muita coisa, ganha muito dinheiro, fora lá da verdade. aposentadoria. É. Isso aí, Léo. Então tá, gente, quero agradecer a participação de todos, desejar uma boa noite para vocês, um bom restinho de semana e espero vocês na semana que vem, tá bom? Quinta